exportação econômica. Os fortes laços de solidariedade, criados durante muitos anos na luta comum contra o colonialismo, o racismo e todas as outras formas de dominação, permitiram que os 9 países da região, fundadores da SADCC, alcançassem facilmente uma plataforma de entendimento político e definissem bases concretas para uma cooperação econômica vantajosa para todos. A coordenação era feita com base numa estrutura descentralizada, para que cada um dos Estados-membros pudesse participar plenamente no desenvolvimento da organização e desempenhar um papel ativo, responsabilizando-se pelo menos por uma área de cooperação. O facto dessa coordenação utilizar recursos próprios de cada Estado contribuiu para o reforço da confiança mútua. Em fins dos anos 80, as profundas transformações políticas e socioeconômicas ocorridas não só na região, mas em todo o mundo, impuseram uma séria revisão do mandato, programa e prioridades da nossa organização. Até então, de facto, a SADCC havia funcionado sem qualquer tratado nem instrumento vinculativo. Em 1989, a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Harare, decidiu que a SADCC, enquanto mero fórum de ações concertadas na implementação de programas, deveria dar lugar ao estabelecimento de uma verdadeira comunidade econômica capaz de conduzir a uma efetiva integração das economias dos diversos Estados-membros. Em agosto de 1992, finalmente, a Declaração e o Tratado de Windhoek redefiniram a base de cooperação dos Estados-membros de uma associação livre para um acordo com obrigações jurídicas e legais, criando a Comunidade dos Países da África Austral, a qual, além dos 9 países fundadores da extinta SADCC, se haviam de acrescentar ao longo dos anos a África do Sul Democrática, em 1994, as Ilhas Maurícias, em 1995, a República Democrática do Congo e as Seychelles, em 1997. No ano seguinte, a adoção das políticas e estratégias para a integração e o calendário para a edificação da comunidade vieram dar um impulso decisivo à formulação e execução do Programa Regional de Cooperação, que, para além dos governos, necessita cada vez mais da participação das instituições, da sociedade civil e de todos os cidadãos dos nossos países. Senhor Presidente, Excelências, permiti-me esta breve incursão pela história da nossa organização apenas para salientar a coerência política e a vontade de democratização e progresso que desde sempre nortearam os responsáveis dos seus Estados-membros. Não espanta por essa razão que entre os objetivos da nossa comunidade se inscreva em plano de destaque a defesa de valores, sistemas e instituições políticas comuns, fundados no respeito pelo Estado Democrático de Direito e pela economia do mercado, tidos como indispensáveis para se alcançar a livre afirmação do cidadão e o desenvolvimento e o crescimento econômico, cuidando de não esquecer das populações mais desfavorecidas. Entre países democráticos, queria dizer, e de economia aberta, torna-se mais fácil implementar outros grandes objetivos da nossa comunidade,
como os de se promover o desenvolvimento autossustentado na base da autossuficiência coletiva e interdependência entre Estados-membros, ou de se conseguir a complementaridade entre as estratégias e programas nacionais e regionais. Só uma efetiva integração económica regional permitirá, de facto, fazer face ao dramático legado que os nossos países herdaram do passado, agravado em alguns deles pelas consequências da desestabilização, pela consequência das guerras internas ou da desestabilização permanente impostas por círculos interessados em perpetuar a exploração dos nossos povos e a pilhagem desenfreada das nossas riquezas. Essa integração pressupõe a definição de uma estratégia consensual que nos permita realizar progressivamente os objetivos fixados. Penso que os seguintes tópicos poderiam ajudar a nossa reflexão nessa matéria. Primeiro, ligação e comunicação rápida e fácil entre os países membros por eixos rodoviários e ferroviários, por vias aéreas, marítimas e também através de sistemas eficientes de telecomunicações. Segundo, interligação de sistemas de produção de energia ou desenvolvimento de capacidades internas suficientes de energia e água. Terceiro, criação em cada um dos países membros de um ambiente macroeconómico interno que favoreça o investimento e o comércio. Quarto, promoção do investimento internacional. Quinto, a promoção do desenvolvimento do empresariado nacional e de parcerias regionais e internacionais. Sexto, correção dos desequilíbrios existentes entre as economias dos diferentes países da região e aumento gradual da livre circulação de produtos no mercado regional, procedida da definição das regras do funcionamento dos mercados regionais, da moeda, dos produtos ou de bens e serviços e do trabalho. E ainda posso acrescentar mais um tópico que não tendes no texto distribuído, que é a formação de recursos humanos adequados e a promoção da investigação científica e do desenvolvimento das tecnologias. Excelências, Senhor Presidente, não descurando a importância dos fatores políticos e económicos a que já fiz referência, permita-me que confira igualmente particular ênfase ao objetivo definido pela SADC desde a sua criação, no sentido de se promover e defender a paz e segurança dos nossos países e da nossa região. Sem que estas metas tenham sido alcançadas, arriscamos-nos a perder todas as conquistas já registradas nas últimas 2 décadas, deixando escapar uma oportunidade soberana para nos inscrevermos de pleno direito no lugar que nos compete na economia mundial, tendo em atenção a importância dos nossos recursos materiais e das nossas potencialidades a todos os níveis. Não podemos permitir que grupos de aventureiros e bandidos, beneficiando do apoio camuflado ou aberto de alguns países, tanto dentro como fora do continente, e de círculos político-económicos ainda influentes, que sempre nos combateram, continuem a sua ação desestabilizadora, impedindo o funcionamento normal das instituições democráticas, devastando cidades, vilas e aldeias, destruindo infraestruturas económicas e bens públicos e privados,
assassinando friamente populações civis e, em geral, condenando povos inteiros à miséria, à doença e à fome. É esta, hoje em dia, a trágica realidade do meu país, em razão da arrogância e teimosia das forças amantes de Jonas Savimbi, que não acataram a vontade popular expressa nas urnas, nas eleições de 1992, nem os 3 acordos entretanto feitos com o governo, através das negociações e do diálogo, tendentes a levar essas forças a agirem num quadro democrático normal. O governo angolano sempre executou de boa fé as tarefas constantes dos acordos de paz e cumpriu os seus compromissos. Mantém até hoje no governo de reconciliação nacional, nas Forças Armadas e na Polícia Nacional, os efetivos e oficiais superiores e subalternos indicados pela UNITA, que continua também representada no Parlamento pelos seus deputados eleitos em 1992. Em todo este processo, o governo confiou sempre nas Nações Unidas e, por força dos acordos, foi impedido de desenvolver o Exército Nacional. No entanto, ludibriando os capacetes azuis das Nações Unidas e os representantes dos países observadores, Jonas Savimbi reorganizou o seu exército, dotando-o de forças regulares e de meios mais sofisticados. Para além disso, bloqueou o processo de paz pouco antes da morte, ainda não totalmente esclarecida, de Maitre Bey, que foi o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, e iniciou depois a sua campanha militar com o objetivo de destituir o governo eleito de Angola pela força das armas antes de junho do 40. Em desacordo com essa posição, muitos dos seus militantes e colegas de direção desqualificaram-no durante uma reunião feita em Luanda. O governo, por seu lado, viu-se confrontado com uma situação de inferioridade militar momentânea no que diz respeito ao material bélico e equipamento e aos aspectos organizativos e psicológicos. Além disso, em consequência dessa nova guerra, cerca de 3 milhões de pessoas abandonaram as suas regiões de origem, concentrando-se, melhor diria, procurando refúgio seguro nas áreas onde se faz sentir a autoridade do governo. Depois de um considerável esforço no plano organizativo, de formação de pessoal e de apetrechamento, o governo realizou operações militares pontuais e está convencido de que o plano de Jonas Savimbi foi frustrado. A partir de agora, o tempo não joga a seu favor. Por isso, já não diz que o governo é fraco e vai cair nas suas declarações públicas ou através dos seus mandatários, mas manda recados por todas as vias dizendo que quer negociar. A verdade, porém, é que já não há nada para negociar. Há sim que se fazer cumprir o que foi negociado em Lusaka, sobretudo o referente ao desarmamento das suas forças, usando outros métodos, pois não ocorreu o desarmamento voluntário então previsto. Hoje, Sr. Presidente, vemos com muita preocupação algumas dessas forças expandirem-se para além do território angolano, por exemplo, no Congo,
e na Namíbia, em apoio de forças rebeldes que elas próprias estimulam a constituir-se para combater os governos legítimos desses países. No caso concreto da República Democrática do Congo, Angola apoia os atuais esforços para se conseguir a paz. E é de opinião que os acordos devem ser assinados pelos rebeldes com urgência e implementados, sem que, no entanto, como aconteceu em Angola, a presença das forças de manutenção da paz enfraqueça a autoridade do Estado congolês. É importante que a SADC acompanhe essa situação e preste, no período de transição, todo o apoio possível ao processo de reconciliação que irá ocorrer nesse Estado-membro. A nossa comunidade deve, aliás, de um modo mais geral, dedicar maior atenção à situação dos Grandes Lagos. Reiteramos a nossa posição assumida na última cimeira em relação aos problemas internos do Lesotho e condenamos a recente ação de força de grupos armados ocorrida na faixa de Caprivi, a norte da Namíbia, por esta não se coadunar com os princípios de um Estado democrático. Defendemos a integridade territorial da Namíbia nos termos da Carta da Organização da Unidade Africana. Como se pode constatar, Sr. Presidente, estamos perante uma perigosa escalada de destabilização da nossa região, que exige da parte de todos nós uma resposta inequívoca e proporcional à ameaça que representa para a afirmação e o desenvolvimento da nossa comunidade. Pensamos que as guerras já não têm razão de ser, porque o poder nos nossos países pode ser regularmente disputado pela via eleitoral. Mas nenhum de nós pode admitir que uma força política se possa afirmar através das armas, nem fechar os olhos a atos de rebeldia e violência que contrariam todos os nossos princípios e que não servem objetivamente para reforçar e consolidar as afinidades e os laços históricos, sociais e culturais desde há muito existentes entre os povos da nossa região. Todos os governos da nossa comunidade têm a obrigação legítima de estabelecer a autoridade do Estado e a paz e a segurança internas, criando as condições para a livre circulação de pessoas e bens e para o relançamento econômico dos seus respectivos países. Senhor Presidente, Excelências, termino com a convicção de que esta nossa cimeira representará mais uma etapa decisiva na harmonização das políticas e planos de desenvolvimento socioeconômico e no desenvolvimento de políticas destinadas à eliminação progressiva dos obstáculos à livre circulação de capitais, força de trabalho, mercadoria e serviços em geral e a livre circulação de pessoas entre os Estados-membros. Aos organizadores desta cimeira, tenho a agradecer as excelentes condições técnicas e materiais postas à nossa disposição. Agradeço igualmente as manifestações de carinho, amizade e hospitalidade do governo e do povo irmão de Moçambique. Canimambo, muito obrigado pela vossa atenção.